Alô, amigos, nosso tema hoje é um velho tema, mas é muito interessante, vocês acham que vão se interessar e provavelmente vão ficar presos e esperar eu ir falando e contando até chegar ao final. Por isso, antes que vocês se esqueçam, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e, se gostarem, curtir. E a mesma coisa, compartilhar. E se vocês já me conhecem, já aproveite, já curtir, já compartilha e vão lá no sininho para saberem quando é que eu faço o próximo. Já se inscreveu? Então podemos começar. O nosso tema é muito interessante porque é alguma coisa que muita gente nunca imaginou. O título é Quando os suíços tinham escravos no Brasil. A Suíça. Quando se fala na Suíça, no Brasil antigo, a palavra empregada é imigração. Não é como agora que todo mundo quer vir para a Suíça. Emigração do Brasil. Emigrar para a Europa. Emigrar para os Estados Unidos. Naquela época, 1800, antes ainda da nossa independência, quem saía da Suíça imigrava. E houve uma cidade pioneira criada com suíços imigrantes. Foi Nova Friburgo, na montanha perto do Rio de Janeiro, criada pelo rei de Portugal, Dom João VI, em 1818, 4 anos antes da independência brasileira. Eu disse que foi criada pelo Dom João VI porque foi ele quem deu o terreno. Esses suíços, que beleza, hein? Foram ao Brasil, que estava interessado em povoar sua grande área e dava e oferecia grandes glebas, grandes extensões de terra para quem viesse com o interesse de explorar essas terras, ou seja, plantar e se fixar. Seus primeiros habitantes lhe deram o nome de Nova Friburgo, em homenagem à cidade suíça de onde tinham vindo, a cidade de Friburgo. Houve também grupos de imigrantes suíços no sul do Brasil e outros lugares, porém é difícil se saber exatamente o número de suíços que imigraram naquela época, porque os registros dessa época misturavam suíços com alemães. Também não se sabia que muitos suíços se comportaram como colonizadores das terras que receberam do rei Dom João VI, e isso principalmente no extremo sul da Bahia. Ninguém falava muito nisso e nunca se falou muito nisso, porque, como já disse, muitos deles estavam misturados com alemães. Mas o Museu de Etnografia de Genebra organizou em outubro, e ela terminou justamente agora neste mês de janeiro, uma exposição fotográfica revelando a existência de uma extensa área dedicada à plantação de café, com o nome de Fazenda Helvécia, parte integrante da colônia Leopoldina, criada em 1818, que hoje é distrito do município baiano de Nova Viçosa. As fotos e vídeos mostrados na exposição em Genebra, na Suíça, no Museu de Etnografia, com o nome de Helvécia, uma história colonial esquecida, são do suíço brasileiro Dom Smas, da cidade suíça de Lausanne. Ele é filho de mãe brasileira e de pai suíço. Por isso que eles têm esse nome suíço, Dom Smas. Sua descoberta e seu interesse pelo passado colonial escravagista suíço se deveu
a uma viagem descoberta ou a um road trip feita com a sua companheira Milena Machado Neves, ao sul da Bahia. Estava viajando lá pelo sul da Bahia quando viu uma placa na estrada indicando o distrito de Helvécia. O nome Helvécia é o nome original de Suíça. E ele se intrigou. Aqui na Bahia, Helvécia. E muitos baianos também desconheciam que Helvécia era um nome ligado à Suíça, porque as origens deles estão na África e não na Europa. Todas as fotos que ele fez depois de se interessar pelo assunto estão reunidas num livro documentário, Uma História Colonial Suíça no Brasil, da editora Lars Müller Publishers. Um importante documento de um passado desconhecido, que por sua importância histórica e política, até que mereceria ter um prefácio de apresentação daquele suíço que vocês conheceram, o inimigo dos bancos suíços, o Jean Ziegler. As principais pesquisas e as entrevistas com moradores locais foram feitas por Milena Machado Neves. Fica aí uma ideia, se algum editor brasileiro quiser fazer uma edição em português desse livro, que é um belo livro, hein? Entrar em contato com a Lars Müller Publishers, ou então publicar uma versão brasileira dessa descoberta do fotógrafo Dom Smuts. A exposição mostra também depoimentos em vídeos que nos fazem recuar 200 anos e descobrir a existência de fazendas de café que enriqueceram colonizadores brancos, nas quais trabalhavam em algumas gerações milhares de escravos importados da África em situações precárias dentro de navios negreiros. E no cultivo do café, uma dessas sobreviventes dessa época é uma senhora que tem 104 anos, conta num desses vídeos que os capatazes utilizavam o chicote para os escravos negros trabalharem mais. Quando foi abolida a escravidão no Brasil em 1888, muitos dos fazendeiros escravocratas retornaram à Europa. Restaram ali no sul da Bahia alguns nomes e alguns descendentes das misturas que ocorreram, legais ou clandestinas, porque houve muito senhor de terras, capataz branco, que não resistiu à beleza negra. Então ocorreram contatos, casos, quem sabe até violências, de patrões e capatazes suíços com suas escravas. Naquelas terras acabaram se criando também os filhos, os descendentes que estão lá no sul da Bahia, em Helvécia, um pouco mais claros, mas com memória dos seus pais e dos seus avós que foram escravos naquela região. O fim da escravidão tinha tornado não lucrativas as plantações de café e os patrões suíços e os alemães também foram embora e largaram as terras, mesmo porque tinham recebido de graça.
já tinham ganhado muito, se enriqueceram, criaram outras indústrias na Europa, os suíços se enriqueceram, tem mesmo uma fábrica de chocolate, Frey. Frey foi um dos colonizadores do sul da Bahia e ele criou a sua indústria com o dinheiro ganhado com a exportação do café ali produzido. Os escravos libertados passaram a utilizar as terras para o plantio diversificado dos cereais e legumes necessários à sobrevivência e, felizmente, alguns dos habitantes mais instruídos decidiram pedir a concessão à comunidade do título de quilombo, a Fundação Cultural Palmares, que foi obtido em 2005. Geralmente são consideradas quilombolas os lugares onde se refugiaram escravos negros em fuga na época da escravidão no Brasil. Helvécia, ex-Leopoldina, constitui uma exceção porque foram os proprietários das terras e dos escravos, os proprietários, que abandonaram a região em busca de lugares mais lucrativos ou de retorno à Alemanha e Suíça. O mais original é o antigo quilombo, com quase toda a população pobre e negra, ter o nome de Helvécia, o que é o nome, como já disse, original, herdado da rica e branca Suíça, assinalou Dom Schmatz num dos comentários inseridos entre as fotos. O primeiro suíço a se instalar na região foi o suíço de Berna, Abraham Langhans. Em 1819, atraído pela fertilidade da terra, onde se podia plantar arroz, mandioca, laranjas, limões, bananas e frutas exóticas e ter grandes colheitas. A terra era muito fértil, hein? As boas notícias logo chegaram à Suíça e outros conterrâneos de Abraham logo vieram de Neuchâtel, como Pierre-Henri Béguin e Philippe Huguenin. O nome da região provém da enorme fazenda. O governo doava as terras para o plantio, Helvécia de Johann Martin Flasch. Johann tinha dado o nome de Helvécia à sua enorme fazenda. Em pouco tempo, a região se transformou numa das maiores exportadoras de café do mundo daquela época, fazendo a Suíça criar uma cidade portuária próxima, Caravelas, que se transformou numa agência consular. O sucesso era extremamente lucrativo para os fazendeiros com um custo mínimo de produção, pois os plantadores, colhedores do café, ensacadores de café e transportadores eram escravos. A mão de obra era grátis. Escravidão. Vindos da África. Escravos submetidos ao tratamento do chicote, como contava o fazendeiro Davi Pache numa carta à sua irmã. Em 1850, o médico da região, Karl August Toslener, empregava 200 brancos, num total de 2.000 escravos negros, repartidos em 40 fazendas. Um branco tomava conta de 100 negros, não é isso? Mais ou menos, não? 7 anos depois da abolição da escravidão, a abolição foi em 1888. Então, em 1895, a Suíça fechou o vice-consulado de Caravelas, aproveitando da demissão de Louis Bournan do seu cargo. Era ele o vice-cônsul. Nessa altura, a exportação de café já não tinha mais importância pelo fato de não haver mais escravidão. Não dava mais lucro. A exploração escravagista não era uma boa escola
que o pai deu ao seu filho, porque o pai, Louis Bornand, teve um filho chamado Edgar Bornand, que, bastante tempo depois, no fim da guerra na Europa contra os nazistas, foi condenado em 1947 na França como colaborador nazista. Com a partida dos suíços, só ficaram alguns nomes como Schultz, Krug, Metzger e Kriegsmann. Os descendentes, vocês imaginam, são todos baianos suíços mestiçados. E há mesmo um sentimento de orgulho de serem os suíços da região. Eu entendo, mas não podemos esquecer que os seus avós brancos, suíços, aproveitaram de suas avós negras, provavelmente bonitas, jovens. Nunca lhes deram direito. Parece que não, parece que houve um que deu direitos para a sua esposa negra. Está lá na exposição. Isso é interessante. Por senão os outros todos eram escravocratas. Bela história. Essa história da exploração de negros trazidos da África, amarrados, muitos deles desembarcando perto de Caravelas, onde havia esse posto vice-consular, e sendo dirigidos para as fazendas de café de colonos alemães e suíços, não parou. Hoje, o café foi substituído pela monocultura do eucalipto naquela região. E existem trabalhos de pesquisas de universitários reproduzindo a maneira como os negros, reconhecidos como descendentes de escravos de Helvécia, lutam para não terem suas terras reconhecidas por lei e pelo Estatuto de Quilombo da Fundação Nacional Palmares, tomadas por grupos do agronegócio madeireiro dos eucaliptos, como Araracruz Celulose e Suzano Bahia Sul Celulose. É isso. Foram explorados lá no passado pelos suíços e agora são explorados por brasileiros, provavelmente. Essas empresas são internacionais, pode também ter estrangeiros, e são enganados, compram essas terras que receberam da Fundação Palmares, compram por preço de banana e plantam eucalipto. Destaco o trabalho de pesquisa feito há alguns anos pela professora Liliane Fernandes Gomes, da Universidade do Estado da Bahia, sobre a atuação da Associação Quilombola de Helvécia frente às empresas do eucalipto. E uma entrevista bem recente do presidente da Associação Quilombola, Volta Miúda, e da Cooperativa Quilombola do Extremo Sul da Bahia, no qual se revela como a empresa Suzano, maior empresa de papel e celulose do mundo, continua operando com graves violações e ilegalidades contra os possuidores dessas terras, descendentes dos escravos africanos. As comunidades continuam lutando para recuperar suas terras. E há mesmo ameaças de morte para aqueles que lutam. Outro trabalho de alguns anos é de Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira, que trata do Quilombo de Helvécia, lugar de memória e resistência. Um relato da luta dos descendentes de escravos contra a monocultura dos eucaliptos, que acabou com os peixes no rio e com a fertilidade das terras, além de ser muito poluente. É isso, a cultura dos eucaliptos
resseca as terras, faz com que os rios deixem de ser abundantes em água, chove menos, a terra fica seca e, ao mesmo tempo, há muita poluição. É uma luta grande. Se você gostou dessa história dos suíços explorando negros africanos na Bahia, inscreva-se no canal, haverá outras. Curta, compartilhe com seus amigos. Quem sabe tem alguém lá de Helvécia que vai ouvir essa história. Se você conhece alguém lá de Helvécia, manda para ele e se inscreva no canal. Este canal é feito com o interesse de reforçar as conquistas sociais no Brasil.